gente, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso canal. Meu nome é Nadi. E meu nome é Helena Ayala. Helena, tem quantos anos? Primeiramente se apresenta aí pro pessoal. Eu tenho 21 anos e, bom, eu tô aqui morando no Brasil faz 5 anos. Nossa, bom, eu tenho 23 anos e eu moro no Brasil há 6 anos, é quase a mesma coisa. Então é legal porque, sabe a parte boa? A gente tem vivenciado praticamente as mesmas coisas e ao mesmo tempo já a gente conhece algumas coisas. Sim. E bom, a pergunta de muitos brasileiros, eu não sei se vocês repararam no título desse vídeo, mas a pergunta dos brasileiros é: Nadi ou Helena, por que vocês comparam o Brasil e Cuba? Qual é, assim, o principal motivo pelo qual vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? Tá, o motivo principal é porque lá em Cuba a gente não tem voz para falar o que está acontecendo. Hoje a gente vê o cenário do Brasil, a gente vê que está caminhando um pouco mais próximo para a realidade de Cuba. Então a gente que já teve essa experiência, a gente se esforça muito para a gente poder contar para vocês a verdade. Porque a gente já vivenciou, já sabemos como é que funciona. E eu vejo que tem muito brasileiro que ainda não conhece. Ou tem brasileiro que ainda é orgulhoso em querer insistir no comunismo, no socialismo, que são sistemas que não funcionam. E a gente traz essa realidade nossa para mostrar para vocês como não funciona. Mas não só isso, né? Tem também a história, como por exemplo o Muro de Berlim. Se pesquisar um pouco mais, entrar mais fundo nessa história de todos os países que tentaram ser comunistas, você vai ver que nunca deram certo, acabaram sempre na pobreza, na miséria e o povo sempre fugindo. Uma coisa que é muito marcante em todos os países que tentam esse sistema é que o povo acaba fugindo, e não é uma, duas pessoas. Não é como aqui no Brasil, por exemplo, que as pessoas querem ir para o Portugal, mas tipo, é muito esporádico, não é todo mundo que vai. Agora em Cuba as pessoas arriscam suas vidas para sair, né? Então isso é uma realidade que a gente quer trazer para vocês. E é uma grande massa, não é pouquinho, 1, 2, não. É tipo assim, muita gente. Só para vocês terem noção, em 2022, tem uma matéria que diz que em 2022, somente em 2022, 2 milhões de pessoas saíram. Então é uma quantidade muito grande. Para vocês terem noção, 2022 foi um ano de muitas coisas que aconteceram em Cuba, sabe? Quando Cuba fez assim, um choque de realidade muito grande, o dólar aumentou muito, o preço de tudo, até de ovo. O ovo agora mesmo é um produto muito caro. Então, são coisas que você fala, ai, Nadi, sei lá, mas gente, faz parte da nossa rotina. A gente vive lá em Cuba para comer e colocar essa esperança. Nós saímos de um país sem liberdade e a gente gosta, inclusive é nosso trabalho, contar para vocês como era a nossa vida em Cuba e, obviamente, alertar vocês, para vocês também não caírem nessa narrativa, nessas histórias. Acontece que o socialismo, ele promete muita coisa, promete, nunca cumpre, véio. Isso acontece sempre, não somente com Cuba. É uma coisa que acontece com todos os países que gostam desse sistema. Exatamente. Eles enganaram a gente, nós cubanos fomos enganados. Meus pais, assim, que é uma geração um pouco mais próxima, assim, da gente, sim, eles acreditavam com todo o seu coração no socialismo e todas as coisas que falavam lá em Cuba. Então, essa coisa de acordar e reparar a realidade, isso é muito recente. Isso começou por causa de que os cubanos começaram a ter um pouquinho mais de acesso à internet. Aí eles começaram a comparar, nossa, aqui os mercados estão vazios, mas lá nos países capitalistas a gente reparava de que tinha muita abundância. Então o cubano não é bobo, né? Começamos a comparar, a gente viu, tá, peraí, o que eles falam para nós é que nós estamos no paraíso, e isso não é real. Então, gente, nós fomos enganados e estamos hoje aqui para falar para vocês e que não se deixem enganar pelas falácias que falam os comunistas. Pois é, então é por isso que a gente vem aqui comentar para vocês, porque se a gente for na história, que é uma coisa muito importante, a gente tem que começar desde o começo das coisas, das fatos. Sim, se a gente for na história, o socialismo foi praticamente uma enganação. Fidel Castro implantou o socialismo em Cuba, mas foi tudo um fato de promessas. Foi tudo uma ideia de promessa, que vocês vão ter de tudo, vão ser o melhor país do mundo, sendo que Cuba, naquela época, nos 40 e 50, tinha o 8º maior salário do mundo, era um país que se destacava na infraestrutura, na economia, era uma potência, tá? Era um país muito desenvolvido. Cuba foi, acho que, o segundo país a ter TV por cabo, a transmitir TV também. Foi, bom, Cuba naquela época, gente, era um boom, sabe? Um boom na economia. Muitos países investiam em Cuba, né? Sim, muitos países, Estados Unidos tinha várias terras que depois foram expropriadas pelo Fidel Castro, e aí Estados Unidos retirou tudo, né?
Bom, não deu tempo de retirar tudo porque eles pegaram pra eles. Tipo assim, que falta de respeito. Se os caras investiam na ilha, faziam de tudo. Olha só. Da noite pro dia pegaram tudo pra eles. Da noite pro dia pegaram tudo pra eles, dizendo, eu sou agora o dono e você que se lasque. Entendeu? E tipo, como uma pessoa vai confiar num país desses? É por isso que ninguém quer negociar com Cuba hoje em dia. E aí muita gente fala sobre o bloqueio, sobre o embargo econômico. Que é aí onde a gente tem que chegar, né? E vou falar algo para vocês, o socialismo, ele não foi implantado da noite pro dia. As pessoas acreditam, o Brasil não vai virar uma Cuba, porque eles estão achando de que vai virar da noite pro dia, que as coisas vão aumentar da noite pro dia. Socialismo é uma coisa gradativa, então ele vai se construindo aos poucos, ele aos poucos vão roubando da liberdade, até que você realmente já não tem mais, e aí eles acabam com você, aí não tem como você voltar atrás, aí acabou. Então, se você quer se expressar, inclusive falar de que as coisas não estão boas, aí você vai ser censurado, que antes talvez não era. Sim. Então, é agora que vocês conseguem poder se posicionar. Se posicionar com tudo o que vocês têm, se é um vídeo, se seja na sua escola, o lugar onde vocês estiverem, mas se posicionem. Porque isso ainda pode ser evitado. Nós acordamos tarde demais. Por isso que a gente continua aqui, e mesmo a gente sendo, às vezes... Tem algumas redes sociais nossas que às vezes eles pegam os vídeos e não entregam pra vocês, ou às vezes desmonetizam, enfim, acontecem várias coisas. Inclusive eu já perdi várias contas das minhas redes sociais, mas a gente continua, gente, falando a verdade pra vocês, pra alertar, porque a gente faz isso, alertar vocês, pra vocês não caírem em narrativas mentirosas, porque tem muita gente, enganadora que engana você. E agora mesmo a gente diz, gente, mas como o povo se deixa enganar tão fácil? A gente fala isso agora, sabe? Porque a gente vem de um país socialista, que foi enganado, né? A gente não passou por isso, mas a nossa geração antiga foi enganado por narrativas de Fidel Castro. Gente, Fidel Castro falava que ele não era socialista. Tem até um vídeo por aí que ele disse que ele não era socialista. Que Deus livrasse ele disso, que jamais... Aí depois, 2 anos depois, ele apareceu que o governo dele era socialista e que ele era marxista-leninista. E aí que vocês me dizem disso. Até a irmã dele ficou toda revoltada, porque, imagine, ela ajudou ele a chegar na presidência. E quando ela ficou sabendo que ele ia fazer isso com o povo, meu Deus, ela fugiu para os Estados Unidos. Mas não só isso, assim, outras pessoas que não concordavam com o sistema, ou que tinham alguma possibilidade, probabilidade de talvez ascender à presidência, o Fidel mandou matar. Isso foi o caso do Camilo. Até pessoas que eram muito próximas de Fidel, que eram mais nesse âmbito socialista e tudo, até ele cortou todo mundo, sabe? Porque vai que alguém, né, se revirasse contra ele. Ele se sentia ameaçado, e todo mundo que ele se sentia ameaçado, ele mandava desaparecer, gente. E em Cuba existem muitos presos políticos, desde a época aquela lá, e inclusive as pessoas que se vieram manifestar em 2021, quando a pandemia surgiu e tudo aquilo lá, tem pessoas que ainda estão presas só por fazer um vídeo falando de que não concordam com o sistema, de que não tem comida, não tem água, não tem nada. Então é assim. Você viu também que tem vários youtubers, tem uma youtuber que chama Dina Star, que ela estava fazendo live na casa dela para falar a situação dela. Ela não estava falando nem sequer a situação do povo, ela estava falando a situação dela. E a polícia, gente, olha, essa live estava passando em um jornal espanhol, e no meio da live a polícia tocou a porta dela. Bom, tem esse vídeo por aí, procura Dina Star para vocês verem. A polícia invadiu a casa dela e levou ela para a polícia, para a cadeia. E aí ameaçaram ela. Ela saiu depois, mas ameaçaram ela que se ela continuasse falando isso, ela ia ter problema sério, que a mãe dela, que ia ser presa a mãe dela, não sei o que. Mas enfim, a moça conseguiu sair, graças a Deus. Inclusive ela até teve ajuda financeira dos seguidores, graças a Deus. Porque real, sem liberdade de expressão, não dá pra viver. Por isso, seja muito esperto quando eles vêm com aquelas falas de democracia, de tudo igual pra todos. Igualdade é a melhor coisa. Pelo amor de Deus, não, de verdade. Seja muito esperto, porque essas são as falas dos comunistas para enganar as pessoas, para mexer aí um pouco com tua emoção e tudo, prometendo coisas que não são. A gente desde criança já era doutrinado, né? Por isso que a trajetória nossa, assim, é um pouco demorada, assim, para acordar. Porque desde que a gente é criança, eles já colocam isso na mente da gente. Sim. Então, nossa geração, que é um pouco mais jovem, a gente já conseguiu ter um pouquinho mais de acesso à internet, que ainda é bem regulamentada. A gente já
conseguiu acordar, entende? Mas já tem pessoas lá em Cuba que infelizmente ainda acreditam de que em algum momento vai dar certo, que são as pessoas mais velhas, porque foi um processo muito intenso de doutrinação. Uma coisa que eles investem mesmo é isso. Você vê que até nas ruas, quando você vai andar, tem placas assim sobre Viva o Comunismo, cartagens, Viva Fidel. Sim. Então é uma doutrinação assim que vocês sabem que a mídia influencia muito. Assim, tipo, você baixa o olho em um letreiro, isso fica na tua mente, sabe? Sim. Isso a gente vê até no marketing, assim, o marketing dele é esse. Eles colocam até na televisão, em tudo, eles colocam uma imagem de um comunista. Ela vai celebrar 24 horas por dia. Sim, eles fazem você memorizar na escola sobre a história daquelas pessoas que lutaram pela revolução e que tadinhos, né, lutaram para que Cuba seja livre e hoje Cuba também não é livre, né? Não, na verdade eles lutaram para oprimir a gente, né? Para eles ganharem muito dinheiro, porque afinal das contas esses políticos ganham milhares de dólares, enquanto a gente fica lá na pobreza, na miséria. Pessoas não têm nem energia, gente. Olha, minha avó passa 10 horas, 8 ou 10 horas sem energia diariamente. Isso daí é uma loucura. E sabe o que é engraçado? Que quase todo dia. E eu falo isso pra vocês, e vocês devem falar, nossa, que cubana mentirosa, exagerada, gente. Real. E eu nem acredito isso. É sério, às vezes eu falo, gente, eu tô parecendo mentirosa mesmo. Porque, sabe, parece exageração minha, mas não é, gente. É literalmente o que o cubano vive no dia a dia. E uma vida triste, cheia de miséria, de fome, de vontade de fugir daquele sistema socialista. Por isso, lute por sua liberdade, porque a gente não tinha como lutar. Hoje vocês têm como lutar. Exatamente. E nosso compromisso aqui com vocês é com a verdade. Nosso compromisso é falar a verdade para vocês, porque a gente já teve essa experiência, então a gente quer poupar vocês desse sofrimento. Pois é, gente, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha para chegar esse conteúdo a mais pessoas e comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos com a Helena. Se vocês não sabem, a gente está agora em Curitiba, no Parque Barigui, fazendo esse comentário. Realmente nós estamos super felizes de ter a sorte de estar no Brasil, porque a gente é jovem e se agora mesmo a gente estivesse em Cuba, não sei, assim, não quero nem imaginar o que seria da minha vida, o que estivesse fazendo eu agora mesmo, não sei, mas enfim. Então é isso, gente, siga a gente pra vocês não perderem nada e ativa a campainha de notificações. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!